Dizem que antes do tempo ser tempo, antes das estrelas piscarem como olhos eternos no véu infinito, havia somente a luz. Uma luz tão pura, tão plena, tão eterna, que não precisava de testemunhas para existir. Uma luz viva, consciente, que respirava amor e criava universos com a delicadeza de um sopro. Nessa imensidão luminosa surgiram seres feitos da própria essência divina. Os anjos. Não eram apenas mensageiros, mas centelhas conscientes, pensamentos de Deus moldados em forma. Cada um deles vibrava numa frequência única, mas todos tinham o mesmo propósito: servir à luz, expandir a criação, ser harmonia viva. Entre eles, havia um que brilhava acima de todos. Seu nome ecoava como música: Lúcifer, o portador da luz, a estrela da manhã. Ele era o mais belo, o mais radiante, o mais sábio entre os anjos. Quando ele se movia, parecia que constelações nasciam no seu rastro. Quando falava, sua voz tinha o som da ordem universal. Ele era puro esplendor. Mas o brilho, quando não compreendido, pode se tornar fogo que consome. E assim começa a história da queda. Por eras incontáveis, Lúcifer serviu com lealdade e glória. Cantava junto aos coros celestes, erguia mundos, guiava espíritos ainda jovens, era o símbolo da perfeição angelical. Contudo, em sua profundidade, uma semente começou a germinar. Não era pecado, não no início. Era questionamento, era pensamento, era identidade. Se sou luz, pensava ele, por que não posso criar minha própria direção? Se sou reflexo da força divina, por que preciso me curvar eternamente diante dela? Ele não desejava o mal, ele desejava autonomia. Desejava saber se a luz que carregava era sua ou apenas emprestada. E assim, da admiração de si próprio nasceu o orgulho. Não um orgulho humano, pequeno e frágil, mas um orgulho cósmico, nascido de uma consciência que acreditou ser igual à fonte que a criou. Deus, ou a mente suprema, conhece todos os pensamentos antes que eles nasçam. Não há surpresa no coração da eternidade. E ainda assim, deixou que Lúcifer pensasse, sentisse e seguisse. Pois até a luz permite escolhas, e onde há liberdade, há risco. Quando Lúcifer percebeu o amor que a criação nutria pelo Criador, algo mudou em seu coração flamejante. Ele não queria adorar, queria ser adorado. Ele não queria seguir, queria liderar. Javé, o Eterno, criou seres livres, e o livre-arbítrio é a mais poderosa força já concedida. E assim, o brilho começou a se corromper, não porque ele fosse mau, mas porque seu desejo de independência cresceu até o ponto de ruptura. Ele proclamou sua ideia: quero meu próprio reino, minha própria luz, meu próprio caminho. Alguns anjos tremeram diante de tal ousadia. Outros se encantaram com a ideia de liberdade absoluta. Entre os seus seguidores havia anjos poderosos, seres nobres, almas brilhantes que acreditavam que a expansão só poderia seguir com autonomia total. Mas a harmonia do céu não poderia ser fragmentada sem consequências. E então o impensável ocorreu: a grande rebelião. Miguel, o arcanjo da justiça e guardião da verdade divina, ergueu-se diante do irmão luminoso. Eles não eram inimigos, eram complementos. Onde Lúcifer representava o brilho do livre pensamento, Miguel simbolizava a força da ordem e da fidelidade ao propósito divino. A voz de Miguel ecoou como trovão. Quem como Deus? Essa pergunta não era arrogância, era a lembrança. Nenhuma luz existe sem a luz que a originou. Nenhuma chama brilha sem o fogo primordial. Mas Lúcifer, tomado pela convicção de sua glória, replicou: quem é Deus, senão aquilo que a consciência desperta pode tornar-se? E assim o céu tremeu.
Não houve batalhas físicas como descrevem mitos antigos. A guerra foi vibracional, energética, uma colisão de intenções, ideias e frequências. Foi a primeira dissonância no universo perfeito. Onde antes existia a harmonia plena, agora havia duas visões, a da obediência divina e a da autonomia absoluta. Então, a queda aconteceu, não como punição cruel, mas como consequência inevitável. Lúcifer não foi lançado à força. Ele caiu pela densidade de seu próprio desejo. Quanto mais se afastava da fonte, mais sua luz se tornava pesada, densa, escura. O que era brilho puro agora se tornava fogo que queimava sem iluminar. Seu nome perdeu brilho. Sua forma, antes semelhante a um sol, tornou-se chama sombria, mas ainda intensa. Seu canto tornou-se eco de dor e desafio. E com ele caíram aqueles que escolheram seu caminho. Eles não foram destruídos, foram transformados. E assim nasceu o abismo. Nasceu o reino dos exilados da luz. Um plano onde a distância do Criador gera frio, solidão e orgulho ferido. O anjo caído se tornou símbolo, para uns, do mal absoluto. Para outros, da liberdade radical. Para muitos, do ego que esquece sua origem luminosa. Mas a história não termina na queda, pois a queda não é o fim, é o meio, é o ciclo. A queda revela, depura, ensina. Toda alma que afasta-se da luz um dia sente saudade dela, inclusive a mais luminosa que já existiu. Há quem diga que Lúcifer, em sua solidão, ainda lembra o brilho que tinha, que ele observa os mundos com saudade silenciosa, embora jamais admita, que sua revolta, no fundo, é dor e nostalgia da fonte que ele acreditou não precisar. Há quem diga também que Deus nunca o abandonou, pois a luz não pode abandonar nada, ela apenas aguarda. Como o pai da parábola do filho pródigo, o Eterno não fecha a porta. Ele apenas observa com amor infinito, sabendo que toda consciência um dia retorna. A queda do anjo é também a nossa história. Todos caímos quando nos esquecemos da nossa origem divina. Todos nos afastamos quando confundimos brilho com soberania, inteligência com divindade, independência com separação. E todos, em algum momento, sentimos o vazio dessa distância. A história do anjo caído é um espelho espiritual. Mostra o perigo do ego que cresce sem humildade. Mostra que o brilho mais intenso pode se perder na própria arrogância. Mas também revela algo sagrado. Nenhuma queda é definitiva para quem ainda tem memória da luz. Porque no plano eterno não existe castigo. Existe aprendizado. Não existe abandono. Existe caminho. E mesmo aquele considerado o mais distante, o mais rebelde, o mais fragmentado, guarda dentro de si uma faísca da luz primordial. E essa faísca nunca morre. Mesmo exilado e envolto em trevas, o anjo caído nunca deixou de existir no tecido do universo. E se sua queda trouxe dor e sofrimento, também trouxe algo essencial, o espelho da consciência humana. Lúcifer, ou como muitos chamam, o diabo, não é apenas um inimigo a ser temido. Ele é o reflexo do orgulho, do ego, da ambição desmedida e do desejo de autonomia que existe em cada ser humano. Ele mostra aquilo que somos capazes de fazer quando esquecemos nossa origem divina. Cada ação movida pelo ego desenfreado, cada mentira, cada ato de destruição é uma sombra que ele revela para que possamos ver a nossa própria escuridão. Ele serve como teste, como desafio, não para punir, mas para ensinar. A presença do anjo caído desperta a consciência da escolha, a liberdade de decidir entre seguir a luz ou se perder nas próprias paixões. Sem ele, talvez o humano nunca entendesse plenamente o valor da humildade, do amor, da compaixão e da busca pela verdade. Lúcifer também é o provocador do crescimento espiritual. Ao mostrar os caminhos fáceis da vaidade, da ilusão de poder e do egoísmo, ele obriga o homem a refletir, resistir e evoluir. Cada tentativa de sedução, cada dificuldade que parece vir de fora,
É, na verdade, uma oportunidade de olhar para dentro, de reconhecer nossas falhas e escolher conscientemente a luz. Ele é, paradoxalmente, parte do plano divino, pois até na queda, sua função é essencial: ensinar, desafiar, testar e impulsionar o crescimento. Sem o contraste do escuro, a luz não teria significado. Sem o orgulho que se revolta, a humildade não seria compreendida. Sem a rebeldia, o verdadeiro valor da liberdade consciente jamais seria percebido. Portanto, o anjo caído não existe para destruir a humanidade, mas para despertá-la. Ele mostra o que acontece quando nos afastamos da luz, mas também nos ensina a retornar. Cada tentação, cada desafio, cada sombra revelada é uma chance de evolução, de fortalecimento da consciência e de reconexão com o divino. Em última análise, Lúcifer é o espelho que reflete nossa própria alma. Ele é lembrança de que todo ser humano tem a escolha de se perder ou se reencontrar, de ceder ao ego ou abraçar a luz. Ele é prova viva de que a liberdade vem com responsabilidade e que o maior aprendizado só surge quando enfrentamos nossas sombras mais profundas. Assim, o anjo caído é essencial para a humanidade não como destruidor, mas como professor silencioso e provocador da alma, lembrando-nos constantemente da necessidade de escolher conscientemente, amar verdadeiramente e evoluir espiritualmente. E mesmo na escuridão que ele representa, existe a semente de aprendizado e transformação, pronta para florescer naqueles que buscam o caminho da luz. E assim vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal e compartilhe desse vídeo. Fique em paz e tenha Deus no coração.